Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos o exercício número 11 do vestibular 2016 da Unifesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Dois veículos, A e B, partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam, nesse intervalo de tempo, como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Então a gente tem um gráfico de velocidade em metros por segundo por tempo. Nesse gráfico a gente tem como varia a velocidade de cada um desses veículos em função do tempo. Para o veículo A, ó, ele sai do repouso de velocidade igual a zero, ele atinge uma velocidade de 20 metros por segundo depois de 20 segundos, e aí, desse tempo de 20 segundos até o tempo de 120, ele vai desacelerar. A velocidade dele vai diminuindo até voltar para o repouso. Para o veículo B, ele começa da velocidade igual a zero e ele vai atingir a velocidade de 20 metros por segundo depois de 100 segundos. E aí, nesses 20 segundos finais, que ele vai brecar e voltar novamente ao repouso. Essa é a história, e aqui na sequência vem o comando da questão. Calcule. Letra A. O módulo das velocidades escalares médias de A e B em metros por segundo durante os 120 segundos de movimento. Bora lá? Vamos primeiro pensar em como a gente vai resolver para depois colocar valendo ali no papel? Queremos velocidade média. Velocidade média só leva em consideração quanto andou e quanto tempo levou para percorrer essa distância. Nesse exercício, tanto o movimento de A quanto de B são movimentos que estão divididos em etapas, né? Tem uma fase de aceleração da velocidade aumentando, depois a velocidade diminui. Como são dois movimentos diferentes, com acelerações diferentes, eu não aconselho que você tente resolver montando equações. A melhor forma é aproveitar as informações do gráfico que está aqui. Sabe por quê? Se a gente quer calcular a velocidade média de A, eu preciso descobrir quanto A andou nesses 120 segundos. E se o nosso gráfico é de velocidade por tempo, a área de baixo do gráfico é numericamente igual à distância percorrida. Então, se a gente calcular a área desse triângulo, isso aí vai ser o ΔS do A. Da mesma forma que a gente pode pensar o seguinte: a área debaixo dessa curva aqui para o nosso veículo B vai ser numericamente igual à distância percorrida por ele. Então, calculando a área desse triângulo, a gente encontra o ΔS do B. Encontradas as distâncias, é só dividir pelo tempo de 120 segundos e a gente encontrou a velocidade média. Bora levar isso para o papel? Como é uma questão de VUNESP, meu conselho para você é: pegue o retângulo disponível e divida em 2. VUNESP e Unicamp divide em 2, FUVEST é melhor dividir em 3, porque assim a gente consegue aproveitar melhor o espaço. Ok? Vamos lá? A gente vai começar então aqui com a letra A. E a letra A envolve aí o cálculo das distâncias para depois a gente chegar na velocidade média. Eu vou deixar uma dica aqui para o corretor, para a corretora, que o ΔS é numericamente igual à área sob a curva. A área debaixo da curva. E agora eu vou fazer os desenhos dos triângulos que eu destaquei para você. O triângulo do A, ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, ó. Esse, e viva o milagre da tecnologia, é o triângulo do A. Um triângulo que tem uma base. Vem aqui comigo. A base desse triângulo vai do 0 até o 120, mede 120, e a altura desse triângulo vai do 0 até o 20, mede 20. Então esse triângulo aqui, ele tem uma base que mede 120 e uma altura que mede 20. O ΔS de A, base, vezes altura, dividido por 2. A gente vai encontrar aqui que o veículo A ele vai ter percorrido uma distância de 1.200 metros. Agora a gente vai para o veículo B. O triângulo do B é esse triângulo aqui, que também tem base medindo 120, e a altura desse triângulo, relativa a essa base, também mede 20, né? Os dois vão percorrer a mesma distância. Então, aqui eu vou fazer o triângulo do B, mas a gente já sabe que o resultado
vai ser o mesmo. Então, o triângulo do B é mais ou menos assim. A altura relativa à base mede 20. A base também mede 120. ΔS de B, base vezes altura, dividido por 2. 120 vezes 10, ΔS de B, 1.200 metros. Encontrados os ΔS, a gente vai atrás das velocidades médias. Então, ó, vou chamar VA a velocidade média de A. Precisa colocar essa legenda? Não, mas pensa que a gente está contando com a clareza e o entendimento da pessoa do outro lado. Então eu vou colocar uma legenda só para garantir que a pessoa não vai ter dúvida de o que é VA ou o que é VB. Afinal de contas, esses dois caras aí são as respostas da minha letra A. Então VA e VB. Como é que a gente vai calcular? A velocidade de A vai ser o ΔS de A dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. E a velocidade de B, ΔS de B, sobre o ΔT. Nesse item aqui, além das distâncias serem iguais, as velocidades médias também vão ser iguais. Porque os dois vão percorrer a distância de 1.200 metros no mesmo intervalo de tempo de 120 segundos. Era até uma opção de resolução, tá? Você podia escrever para a equipe de correção que os ΔS eram iguais, os tempos eram iguais e que você só ia fazer uma conta. E depois no final você escrevia VA igual a VB igual a 10 metros por segundo. As duas velocidades médias vão ser iguais a 10 metros por segundo. Encontramos o que foi pedido na unidade que foi pedida. Então, para encerrar aqui, só colocar uma caixinha destacando a resposta final. Não quero essa caixinha com cor, não. Só quero um destaque. Pronto. Então, uma caixinha aqui destacando a velocidade média de A e uma caixinha destacando a velocidade média de B. Fechamos a letra A. E aqui, para quem está pensando na pontuação, Unifesp, grade atual, 2 pontos na letra A, 2 pontos na letra B, e a gente vai de 1 em 1 ponto, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Na letra A, como foram pedidas duas velocidades, eu imagino que para cada velocidade correta, você tinha ali um ponto. Então, um ponto para quem calculou a velocidade correta de A e um ponto ali para quem calculou a velocidade correta de B. Agora a gente vai para o item B. Letra B. A distância entre os veículos em metros no instante t igual a 60 segundos. Então, no fundo, ele quer que a gente descubra a distância de separação entre o veículo A e o veículo B para o tempo de 60 segundos. Como é que a gente vai fazer isso? Com a mesma propriedade que a gente usou na letra A. Num gráfico de velocidade por tempo, a área debaixo da curva não é a distância percorrida? A gente pode vir aqui e calcular quanto o B andou até os 60 segundos. O deslocamento do B vai ser a área desse triângulo que eu destaquei. Esse triângulo, a gente calcula a área, descobre quanto o B andou. Beleza? Quanto que o A vai ter andado até os 60 segundos? Bom, o gráfico do A é esse daqui. E aí, até os 60 segundos, a gente vai precisar calcular essa área para descobrir o deslocamento de A. Deixa eu destacar essa área com você. Ó, deixa eu voltar aqui. A gente vai ter uma área meio estranha, mas a gente pode até dividir essa área em duas um pouco mais simpáticas. Essa área azul corresponde ao deslocamento de A. Podemos dividir essa área azul em a área desse triângulo que está aqui na esquerda, destaquei para você, mais a área desse trapézio que aparece aqui do lado da direita. Se a gente tiver essas áreas, a gente faz a diferença entre elas e descobre qual é a distância que separa os dois veículos. Por quê? Porque vamos imaginar que o A andou 200 metros e o B andou 150 metros. Eles saíram da mesma posição. 200 menos 150, 50 metros. A distância entre eles é de 50 metros. Então, a partir da diferença entre os deslocamentos de A e B, a gente descobre qual a distância que os separa. Só que tem um pequeno empecilho, não é tão fácil assim.
Para a gente poder calcular essas áreas, tanto para o B quanto para o A gente vai precisar deste tamanho aqui. A gente vai precisar descobrir qual é esse valor de velocidade que aparece aqui, ó. Sem essa velocidade V, a gente não consegue resolver o exercício. Dá para descobrir? Dá. Sabe como? O B não saiu de velocidade zero e atingiu velocidade de 20 metros por segundo no intervalo de tempo de 100 segundos, a gente calcula a aceleração do B, ΔV por ΔT. E depois, como é uma reta, essa aceleração é constante. Eu posso usar essa aceleração para descobrir qual vai ser a velocidade do B por um tempo de 60 segundos. Daria até para fazer uma proporção, uma semelhança de triângulos. Se atingiu 20 metros por segundo no intervalo de 100 segundos, quanto que vai atingir se só passar em 60 segundos? V está para 60, assim como 20 está para 100. E aí você encontra a velocidade de V. Encontrada essa velocidade, a gente calcula as áreas e aí sim a gente chega na resposta. Vem, letra B. Eu gostei dessa ideia da proporção, dessa semelhança de triângulos que tem aí. Eu vou usar ela, tá? Eu vou chamar aqui de V a velocidade dB para t igual a 60 segundos. E vou montar a proporção. V está para o intervalo de 60 segundos, assim como 20 metros por segundo está para o intervalo de 100 segundos. Alturinha basinha, alturona basona. Dá para melhorar isso daqui? Dá, né? A gente pode simplificar ali, vai ficar V sobre 60. Do outro lado, 20 por 100 é 1/5, né? E passando 60 para o outro lado, multiplicando, a velocidade de V ela é igual a 12 metros por segundo. Ok? Bom, aqui então a gente sabe que essa velocidade é de 12 metros por segundo. Só para você não ficar na curiosidade, tá? Deixa eu fazer o jeito físico aqui do lado. Assim você pode escolher qual dos dois você faz. Ó, pelo jeito físico, a aceleração do B é a variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração de B vai ser velocidade final 20, inicial 0. Isso em intervalo de tempo de 100 segundos. Vai dar uma aceleração de 0,2 metro por segundo ao quadrado. Para encontrar aquela velocidade V, a gente pode fazer um voate. V é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O B começou com velocidade 0, a aceleração é 0,2, intervalo de tempo 60. A gente vai encontrar o mesmo valor de V, 12 metros por segundo. Agora que a gente tem a velocidade, independente do caminho que você tenha escolhido, a gente pode calcular o deslocamento do A e o deslocamento do B. Vamos começar pelo do B, que é o mais tranquilo. O deslocamento do B vai estar relacionado com a área desse triângulo aqui. Um triângulo que tem base medindo 60 e tem altura medindo 12. Então a gente vai trazer esse triângulo para cá. Aqui mede 12, aqui mede 60. O deslocamento do B, área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. O deslocamento de B, 12 vezes 30, 360 metros. Agora, a gente vai atrás do deslocamento de A. O deslocamento de A, lembra que são duas áreas, né? Primeiro a gente vai começar com a área do triângulo. É um triângulo que tem base medindo 20, e a altura desse triângulo, por mais que o desenho não mostre muito bem, mede 20 também. Então aqui, ó, para o A, a gente vai ter esse triângulo aqui, de altura 20 e base 20. E além disso, a gente tem um trapézio aqui também, né? Esse trapézio aqui, ó. As bases do trapézio são os lados paralelos. Aqui mede 20 e aqui mede 12. A altura é a que separa as bases. Do 20 até o 60, a altura desse trapézio mede 40. Então, no nosso desenho aqui, a gente vai completar com um trapézio. E esse trapézio, ele é mais ou menos desse jeito aqui, ó. 20 de base maior, 12 de base menor e 40 de altura.
Então, o deslocamento de A, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, mais a área do trapézio, base menor mais base maior, vezes altura dividido por 2. Do triângulo, a gente vai ter um deslocamento de 200 metros. E do trapézio, um deslocamento de 32 vezes 20, 640 metros. O deslocamento total do A, 840 metros. Agora que a gente tem o deslocamento de A e o deslocamento de B, a gente encontra a distância entre eles. Bora? Vamos escrever para a equipe de correção. A distância entre os veículos A e B no instante t igual a 60 segundos é igual a dA menos dB. Eu estou fazendo o maior menos o menor para dar um valor positivo, tá? O dA vale 840 e o dB vale 360. Portanto, dA menos dB vai ser igual a 480 metros. Essa é a distância que separa os dois veículos e é a resposta final do nosso item B. Temos dois pontos aqui. Como que provavelmente eles estão distribuídos, eu imagino que encontrar essa velocidade de 12 metros por segundo é um checkpoint na sua resolução, porque sem ela você não consegue fazer o resto das coisas. Então, para quem encontrou a velocidade, um ponto, e para quem veio até aqui e encontrou corretamente a distância entre os carrinhos, mais um ponto. Dessa forma, a gente tem os 4 pontos da questão e encerramos o nosso exercício. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!